Você vai ouvir agora o Lições Diárias da Bíblia, apresentado pelo pastor Alberto Adrio. Olá, hoje é domingo, dia 3 de dezembro, e o tema do estudo de hoje é Um Hebreu em Atenas. O verso bíblico que baseia nosso estudo é Atos, capítulo 17, verso 16. E ouça com atenção o que Lucas escreveu nessa passagem. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, revoltava-se nele o seu espírito, vendo a cidade cheia de ídolos. Como acabamos de ler, Atenas estava cheia de ídolos. Conhecendo a história de seu próprio povo e sua propensão à idolatria, apesar das advertências, Paulo indignou-se também com todos os ídolos que encontrou naquela cidade. O apóstolo teve compaixão pelos atenienses, que morreriam no pecado se não aprendessem sobre o verdadeiro Deus. Nossas cidades hoje ainda estão cheias de ídolos, embora sejam menos óbvios do que o que Paulo viu. E, infelizmente, muitos cristãos são capazes de caminhar por uma cidade sem reagir minimamente aos seus ídolos. Paulo, porém, estava ligado o suficiente ao Espírito Santo para reagir. Diferentemente de outros crentes que ainda não entendiam que o Evangelho era para todo mundo, Paulo sabia que Deus queria que os atenienses fossem salvos com todos os demais. Ele entendia que o conceito de missão global era levar o Evangelho aos não alcançados, o que obviamente incluía pagãos adoradores de ídolos, bem como os filósofos que enchiam as ruas de Atenas. Portanto, Paulo frequentava a praça onde essas pessoas costumavam se encontrar. Podemos até dizer que ele formou o primeiro centro de estudos de missão global, em que usava a praça para estudar e testar métodos para alcançar o coração e a mente daqueles pagãos. Paulo sabia que não podia se aproximar dos atenienses da mesma forma que se aproximava dos judeus, ou mesmo dos gentios tementes a Deus. Aquelas eram pessoas cujo ponto de partida não era o Deus de Israel, nem suas obras entre a nação israelita. Embora esses conceitos e crenças fossem fundamentais para judeus e gentios tementes a Deus, não significavam nada para as pessoas que Paulo encontrou na praça ateniense. Por isso, seria necessária uma abordagem inteiramente nova. E concluindo o estudo de hoje, nós também vivemos situações em que buscamos alcançar pessoas cuja origem não tem nada em comum com a herança judaico-cristã. Por isso, como Paulo, precisamos fazer adaptações. Até porque uma abordagem que funciona, por exemplo, em Buenos Aires, na Argentina, pode ser inútil em Tóquio, no Japão. Por isso é muito importante ter um pouco do conhecimento da cultura local, dos costumes locais, para que possamos, por ação do Espírito Santo e a direção dele, alcançar os corações das pessoas com a palavra de Deus. E nessa conclusão eu vou deixar também o texto da leitura bíblica de hoje. E o texto é Isaías, no capítulo 10. Um grande abraço, que Deus te abençoe muito e com a permissão dele, continuaremos o nosso estudo amanhã. Nos encontramos lá. O Senhor deseja que nós tenhamos conhecimento da sua palavra. Por isso, continue conosco estudando as lições da Escola Sabatina. Que o Espírito Santo te abençoe muito.